Boa noite, pessoal. Me chamo Yarley e hoje estamos aqui para debater sobre o livro O Ódio que Você Semeia, de Andy Thomas. E eu tenho aqui dois belíssimos convidados que vão me ajudar a debater sobre o assunto. Samuel Lima e Natália Esteves. E vou pedir aqui que Natália comece esse nosso debate, né? Que ela nos conte um pouquinho qual que é a sinopse do livro, qual é o contexto também que ele foi lançado, né? Sim. Boa noite, muito obrigada pelo convite. O Ódio que Você Semeia é um livro que eu gosto muito, que eu li ele mais de uma vez, eu também vi a adaptação cinematográfica. E o livro fala basicamente da protagonista Star, que ela mora nos Estados Unidos, é um contexto estadunidense, e ela presencia, infelizmente, o melhor amigo dela sendo assassinado por um policial branco, que ele vê esse jovem segurando uma escova, acho que é uma arma, e ele atira, sem nem questionar. E ela estuda numa escola de elite, ela tem bolsa de estudo na escola de elite, e ela vive esse dilema moral de se ela testemunha, se ela não testemunha, o que isso vai causar na vida dela. E também, no livro, é abordado muito mais a parte emocional dela enquanto pessoa, e no filme isso é aprofundado, tanto a parte emocional, mas também a parte jurídica e a parte social de toda coisa, de como que tudo tá na sociedade também. E o livro foi publicado no contexto de 2017, quando explodiu o movimento de Black Lives Matter, com o caso de vários outros jovens que também foram assassinados por policiais brancos, jovens negros assassinados por policiais brancos. E isso explodiu tanto em 2017 quanto em 2020, e várias outras séries e outras obras também abordaram esse assunto. Sim. E é um assunto que ainda é muito visto, infelizmente. E é um assunto que está no nosso cotidiano. Sim, é um tema muito atual ainda. Sim. E aí, como é que você acha que esse assunto se atrela, né, à realidade? Bom, como a Natália falou, é um assunto que está presente no nosso cotidiano, né? Então, o livro, como ela bem disse, é um alerta, né? Para que nós possamos voltar nossas visões para o que está acontecendo, né? Então, assim, a autora traz o caso desse menino, né? Que é um caso que, infelizmente, ocorre, né? Não é ficção, né? Então, um menino que foi parado pela polícia, juntamente com a protagonista do livro, né? Do filme também, né? E a violência policial, ela é presente, né? Ela está presente tanto no contexto estadunidense, norte-americano, como no contexto daqui do Brasil, né? Então, você vê durante o livro, durante o filme também, que rolaram vários ataques dos policiais, né? Tem uma cena que acontece uma briga e o policial já vai em cima do pai de família, que é negro, né? E algema ele sem ao menos perguntar o contexto, né? Sem ao menos ter esse entendimento, né? Então, é justamente isso. O livro é um alerta para que nós nós tenhamos também a consciência, né, e a visão para o que está acontecendo. E fazendo aqui o paralelo com o Brasil, a gente pode trazer casos assim dos policiais, da força policial invadindo favelas, invadindo comunidades, justamente matando a população sem ao menos questionar o que está acontecendo, né? Vimos aí a situação do Jacarezinho, enfim, entre outras que acontecem no cenário brasileiro, né? E é justamente o objetivo é trazer, né, esse conteúdo para a visão popular. Aí também teve aquele caso em 2022 aqui no nosso estado de Sergipe mesmo, que os policiais usaram basicamente fizeram uma câmara de gás, né? Sim. Um cidadão que tinha... E fazendo um paralelo também com o livro, que uma coisa que me chamou muita atenção, tanto no livro quanto no filme também, que as pessoas que estão vendo o julgamento acontecendo, o julgamento do policial branco que assassinou o amigo da protagonista, as pessoas falando que estava sendo destruída a vida do policial. Sim. E não a vida da família desse jovem, e não a vida dele que também foi levada antes da hora, enfim. Eles não consideram a vida de quem já morreu, né? Sim, Eles consideram a vida de quem está vivo. exato. Isso, exatamente. Bom,
E, infelizmente, isso é uma herança, né? Uma maldita herança que nós temos, né? Falando do contexto aqui do Brasil, né? Se iniciou em 1888, né? Com a abolição da escravatura. Então, a população negra não tinha condições, né? De ter sua própria moradia, muitas vezes da alimentação, porque elas eram dependentes, né? Então, a partir disso, já começou um movimento para justamente a procura, né, de melhores condições, né? E foi por isso também que surgiram as favelas, né? Favela, assim, trazendo um contexto, né? O nome favela vem de uma planta que ela nasce e cresce em terreno seco. Ou seja, já é uma resistência, né? Sim. Então, a gente pode trazer que desde desse acontecimento histórico, né? A gente vê que o Estado exclui, né? Que há realmente essa exclusão. E quando não há uma visão, né? Como é que eu posso dizer? Isso, quando não há uma visão do Estado, um acolhimento, justamente prevalece a violência, né? E prevalece a desigualdade, né? Então, por isso que nós vemos, né, infelizmente no cotidiano, esses casos, esses inúmeros casos, né? Sim, falando em comunidades negras, nós também temos os quilombos, né? Sim. E mesmo antes da abolição da escravatura, a gente já tinha os quilombos, né? Os escravos que conseguiam escapar, conseguiam fugir, e que eles se juntavam, né? Era resistência contra os brancos, e eles conseguiam, né, sobreviver, né? Alguns, né? Que em Sergipe, eu acredito que em Capela tem alguns quilombos, né? Isso. Acho que aqui em Aracaju tem também, se eu não me engano. Então, qual que você acha, assim, que é a relação do tema com o Brasil, do livro? Bom, como eu disse, é justamente trazer à tona, trazer para a população esse alerta do que acontece e para, enfim, os governantes do que acontece, né, dos casos. E só trazendo uma parte histórica aqui, né, só para completar o que eu estava falando, quando os negros, os ex-escravos e até mesmo os ex-soldados da Guerra de Canudos, eles, na verdade, o governo sempre prometeu para eles terras, né, lugares em que eles possam ficar, para que eles, enfim, né, Pudesse viver isso, depois. desfrute da vida, né? Uma vida digna. Isso, exatamente, mas não acontece, né? Outra vez a gente provando aqui que há negligência, assim, do Estado, né? Então, no Rio de Janeiro, lá por 1897, tem a criação de uma das primeiras favelas, né? E já no ano, assim, de 1902 e a 1906, assim, o prefeito do Rio de Janeiro, que na época era Pereira Paz, ele faz um projeto olha o termo, de higienização. Ah, sim. Olha o termo, né? Então ele tira a população que estava morando no centro ali do Rio de Janeiro, aquela população que estava saindo dessas condições, ele simplesmente expulsa, né? Foi um projeto dele que o nome é Bota Abaixo, que ele estava pensando o quê? Vamos transformar o centro do Rio de Janeiro, vamos transformar boa parte do Rio de Janeiro na França. Sim, um lugar parecido com a Europa, né? Ele queria Na Europa. transformar o Brasil, ele queria deixar o Brasil nos padrões europeus. E aí fez com que essa população fosse procurar as moradias nas favelas, enfim. Sim. Então, é essa visão que a gente tem que ter, sabe? De que sempre foi um grupo excluído, marginalizado, excluído, e que muitas vezes precisa do suporte. E muitas vezes não, que precisa do suporte, precisa de uma visão maior, né? E enquanto não tiver
alguém para que haja esse suporte à força policial, né? As facções também, a briga de facções sempre vai existir, ou então um ambiente de violência, né? A gente vê que no início do filme é ensinado para as crianças lá, vamos voltar agora lá para o contexto do filme, do livro, já é ensinado para as crianças naquele momento, ó, quando o policial te parar, você bote as mãos onde possa ver. Então já desde o início cria essa visão para as crianças, né, de perigo, né? E a mesma coisa aqui pro Brasil, né? Então, só para a gente alinhar aqui as questões do livro com o filme, né? A gente vê a preocupação do autor e da autora, né, tanto do filme quanto do livro, de retratar as questões de vida, né, dos guetos, que é o nome, né, a nomenclatura para os lugares lá nos Estados Unidos, né? Então, no filme você vê a parte do gueto, a moradia dela e da comunidade com a cor mais tensionada, mais alaranjada, que o contexto da escola, por exemplo. Isso. A posição mais claras, mais vibrantes, né? E a escola foi justamente lá onde ela se reunia com os brancos, né? Então, Como que era o tratamento dela na escola? Como ela era tratada? Era bom, mas depois que acontece a morte, que é bem no começo, tanto do livro quanto do filme, depois disso começam a tratá-la de um jeito diferente. E em uma certa parte chamam ela de negra inofensiva. Que ela é negra inofensiva, por isso que nunca fizeram nada com ela, mas o amigo dela não era. Sim, sim. Aí ela era tratada desse jeito porque ela era vista de uma forma diferente por estar naquele lugar, mas ainda, tipo, por que ela tá naquele lugar? Era a maneira que viam ela também. né? Então, assim, nos Estados Unidos, você percebe que há sempre um padrão, né? Assim, contexto de guerra, contexto social depois, enfim, vocês vão perceber essas duas semelhanças. Nos Estados Unidos, o que aconteceu? Lá para 1865, também rompeu o negócio de escravos, não tinham mais escravos, Sim. né? Mas teve a segregação, a separação, ou seja, uma área agora brancos e a outra a população negra, né? Então teve a lei do Jim Crow também. E no Brasil, teoricamente, não teve, né? Teoricamente, como a gente pode falar. O apartheid só não foi legalizado, né, no Brasil. Exatamente, isso não foi legalizado, mas teve também. Foi o exemplo que eu dei, né? Sim. Do prefeito, enfim. Então você percebe que são contextos assim parecidíssimos para uma causa igual, e é uma causa igual mesmo. A tentativa da higienização, né, gente, né, da ordem. Então, assim, esses moradores aí que hoje em dia, trazendo o contexto de Nova York, né, muitas vezes estão habitando lá Manhattan e Bronx, né, muitas vezes vem lá o Estado e quer que eles saiam dali para construção enfim, para uma ordem da cidade, né, que eles saiam de lá para higienização. E a gente vê que Nova York hoje em dia tem essa questão da desigualdade por ser uma cidade assim de consumo e com as questões sociais muito defasadas, né? Sim. Muito obrigado pela participação de vocês dois. A gente que agradece. Esse foi um debate incrível aqui, um tema muito importante. E é basicamente isso, pessoal. A gente tem que lembrar, né, a conscientização e como as relações éticas e raciais elas são importantes, né, para a atualidade se manter, né, um cidadão de direito. E é isso. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Obrigado pela presença. É isso.